Vamos ler então Mateus capítulo 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O verso 19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Hoje eu quero falar sobre a grande comissão, que este texto aqui é conhecido como a grande comissão, uma das últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre o crescimento da igreja, Que esse texto relata que todos nós, sem exceção, todos nós que somos cristãos, fomos chamados, nós fomos comissionados por Cristo para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Esta mensagem não é exclusiva, esta missão não é exclusiva do pastor ou da liderança da igreja, mas é de todo aquele que se diz cristão, todo aquele que é servo de Deus, que é um cristão genuíno, ele deve propagar o Evangelho do Reino de Deus. E quanto mais eu vejo o noticiário, quando nós olhamos, assistimos aí, eu não tenho o hábito de assistir esses jornais, jornal policial, porque são as mesmas notícias, todos os dias. Somente muda, ou a única coisa que muda são as vítimas. Mas as tragédias, as desgraças, são as mesmas. Cada dia que passa, as coisas estão mais feias. Então, quanto mais eu vejo o noticiário, mais eu percebo que este mundo não tem jeito. Este mundo que nós vivemos não tem jeito. Quando você olha para a história do universo, para a história do mundo, a história narra isso. A história conta apenas desgraça e nenhum avanço com relação à maldade humana. A história ela é marcada por ciclos de prosperidade seguidos de desgraça atrás de desgraça. Nós vemos alguns momentos de prosperidade, onde as coisas melhoram um pouco, mas seguido de desgraça. O que vemos ao olhar para trás são apenas isso, apenas ciclos de prosperidade, seguidos de períodos de tormento. Nós temos ali uma chama de esperança sendo ventilada, seja por meio de um sistema político, onde todos acham que a solução virá deles. Nós vemos ali uma chama sendo ventilada, uma chama de esperança, sendo ventilada por uma ideologia, onde todos se rendem. E nós vemos também uma esperança sendo ventilada por meio da tecnologia. Mas tudo isso logo se dissipa. E aí nós temos o século passado justamente para provar isso. Historiadores afirmam que no século passado havia começado cheio de esperança. Devido à Revolução Industrial, devido ao Iluminismo, todos estavam esperançosos com relação ao futuro. Mas o que aconteceu? Nós nos lembramos. Nós temos ali 2 grandes guerras mundiais acontecendo após esse período. Se a vida acabasse aqui, quando o corpo desse à sepultura, eu pelo menos ficaria louco, entraria em depressão. Se a vida acabasse quando o meu corpo descesse à sepultura, isso é a maior loucura, é a maior angústia que um homem, um ser humano pode enfrentar. Mas por quê, pastor? Se a vida acabasse ali, quando o corpo desse à sepultura, viveríamos em angústia. É só você parar e analisar. Pois muitos dos nossos sofrimentos, nós não encontramos consolo nesta vida. Muito daquilo que nós enfrentamos, sofrimentos que nós passamos, na maioria das vezes nós não vamos encontrar consolo nesta vida. Pense comigo. Se não há uma nova chance amanhã, se não há vida após morte, qual é o consolo para um homem que, por exemplo, nasceu cego? Qual é o consolo para ele se não existe o amanhã? Qual é o consolo que ele vai ter para enfrentar a vida, sendo que ele não enxerga nada, ele não consegue contemplar o pôr do sol, ele não consegue contemplar o sorriso da pessoa que ele ama? Seria a maior angústia e a maior aflição se não existisse o amanhã. Seria uma grande injustiça. Se não há vida após morte,
Para que ser justo, mesmo em meio ao mundo de injustiça? Por que nós continuaríamos e devemos continuar sendo justos e fazendo tudo da maneira correta? Se não existe amanhã. Num país como o nosso, onde parece que a impunidade é aplaudida, um cara que ele quebra todas as regras, justamente ele é exaltado num país como o nosso. Se não existe o amanhã, se não há vida após morte, para que sermos justos mesmo em meio a tanta injustiça? Para aquelas pessoas que não acreditam no céu e não acreditam na eternidade, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, um sentimento de vazio, um sentimento de falta de propósito, falta de significado, irá invadir a porta desta pessoa. Para aqueles que não creem no amanhã, pode ter certeza, esse sentimento de falta de significado vai bater a porta destas pessoas. Um vazio, ele bate para quem só enxerga o hoje, para aqueles que vivem apenas o hoje, como o autor de Eclesiastes vai nos dizer. Eclesiastes capítulo 2, verso 17, ele diz: por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Tudo que se faz debaixo do sol é cansativo. A conclusão do sábio é que a vida neste mundo não tem sentido, que tudo feito debaixo do sol é vazio, é ilusão. Entretanto, para nós que somos cristãos, que o Espírito Santo habita em nós, que nós fomos chamados para obedecer a Deus, nós vivemos acima do sol. Nós não somos seres terrenos, nós estamos aqui numa breve passagem, nós somos seres eternos. Deus nos criou para a eternidade, então nós vivemos acima do sol. Essa é a perspectiva do cristão. Agora, se tem algo que nós fazemos aqui debaixo do sol, mas que é algo celestial, é a salvação de almas. É de nós abrirmos os nossos lábios, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus como Cristo nos ordena em sua palavra. Nós fazemos debaixo do sol, mas é algo que é celestial, que ficará por toda a eternidade. E como eu disse, isso não é algo apenas para o pastor ou para a liderança da igreja, mas todos devem estar envolvidos neste trabalho. Seja na evangelização, ou seja na edificação das pessoas. Porque Jesus foi categórico ao dizer aqui: ide, fazei discípulos. Ou seja, levem a minha mensagem, preguem a minha mensagem. Ele não diz para nós fazermos um amontoado de pessoas, mas ele diz que nós devemos pregar o Evangelho e ensinar estas pessoas a guardar os seus mandamentos. Então não é apenas eu pregar e agora seja o que Deus quiser. É eu pregar e instruir estas pessoas na verdade, na palavra de Deus. Isto porque a maior marca do cristianismo é o amor. O que fazemos pelas pessoas é a única coisa que ficará para a eternidade. E não há nada de melhor que eu e você possamos fazer, que é anunciar acerca da eternidade, que é propagar o evangelho do reino de Deus. Muito mais do que ajudar financeiramente nós fazemos, muito mais do que contribuir de diversas maneiras, é você anunciar que se ela não se arrepender dos seus pecados, ela estará condenada a uma eternidade de sofrimento. Quantos de nós, como eu disse, esse texto são as últimas palavras de Jesus. Quantos de nós não nos lembramos das últimas palavras de um ente querido? Eu creio que a maioria de nós já passamos por isso, de estarmos ali em momentos antes daquela pessoa que nós amamos partir. E muitos deles têm conselhos, outros pedidos para nos fazer. E aquilo fica gravado em nosso coração. Nós lembramos das últimas palavras, sejam de nossos pais, avós, ou de pessoas que amamos. E guardamos aquilo em nosso coração. Aqui, Jesus já havia nos ensinado que nós devemos anunciar o reino dos céus. Devemos pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Agora aqui, dentre as últimas palavras de Cristo, mais uma vez ele anuncia à sua igreja, ao seu povo, uma missão de que é propagar o evangelho, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus. Isso aqui não é algo opcional para nós. É uma ordem
que Cristo deixou à sua igreja. Sproul vai dizer que Jesus, em toda a sua vida e ministério, Jesus ele ficou ali vivendo num raio de 160 quilômetros da sua cidade. Jesus viveu ali num raio de 160 quilômetros. Então, em muitos lugares do mundo, Jesus não levou o evangelho pessoalmente, ele mesmo. Mas Jesus comissionou a sua igreja, os seus discípulos. E nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é o prédio, a igreja não é o pastor, não é a liderança, mas é cada um de nós. Então, cada um de nós temos uma obrigação. Não é se você quer, não é se eu quero, mas é um mandamento de Jesus. É uma ordem. Ide e pregai. Ide e fazei os discípulos. Ou seja, de modo que toda igreja ela deve ter uma paixão avassaladora por crescer. Todos nós, toda a igreja deveria colocar isso dentro do seu coração de ver o reino de Deus se expandindo, ver o reino de Deus avançando. Só que hoje, muitos pastores, líderes, influenciados pela liderança secular, é normal você ouvir um pastor dizendo: a visão da minha igreja é assim. Criam um slogan e então eles trabalham com uma definição ali acerca do que eles creem. Visão é isso. A missão de uma organização são os seus valores, são aquilo que eles enxergam. Aqui você nunca vai me ouvir falar que nós temos uma visão. A visão da nossa igreja é assim, assim, assado. Eu não fui chamado para ter visão. Eu não fui chamado para dar uma missão a vocês. Cristo teve a visão. Ele deu a missão. Eu apenas transmito aquilo que Cristo passou à sua igreja, e é o que eu e você devemos fazer. Não existe esta ideia, a visão da minha igreja é essa, a visão da nossa igreja é essa. Só existe uma visão, ou seja, uma missão, a que Cristo deixou à sua igreja, que é pregar e fazer discípulos, anunciar as boas novas e cuidar destas pessoas. A igreja tem apenas uma missão: evangelizar e ensinar. Há algumas denominações que você tem mais ministério do que pessoas. Parece o Brasil, né? Há mais ministério do que gente dentro da igreja. Nós temos o que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios, o ministério da reconciliação. Este é o ministério de toda a igreja. Reconciliar o pecador com Deus. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, pregar acerca da eternidade. Então a missão da igreja não é promover entretenimento, como vocês estão acostumados a me ouvir falar constantemente. O que eu digo é o seguinte: se você quer ser entretido, você não deve vir à igreja, você deve ir ao circo, você deve ir a qualquer outro lugar, menos a igreja. A igreja não é lugar para prover entretenimento, nem mesmo aos jovens. Todos nós, seja o jovem, ou você pai, mãe, adulto, todos nós precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus. O que nós precisamos é nos alimentarmos da palavra de Deus, é conhecermos a Deus por meio das Sagradas Escrituras. E não há um outro caminho para que você possa conhecer a Deus se não for debruçado em sua palavra. Não existe um trajeto mais fácil. É apenas dobrados diante de Deus, clamando ao Senhor, lendo a Escritura e sendo alimentado pela palavra. Então todos nós precisamos conhecer o Evangelho, todos nós precisamos conhecer a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, pense bem, se os ímpios entram neste lugar e eles não sabem distinguir se isto aqui é uma igreja ou se isto aqui é um mundo, é claro que eles vão voltar para o mundo. Se eles olham para as nossas vidas e não veem nenhuma diferença em nós, é claro que eles irão ficar no mundo, que é muito mais atraente. A igreja é luz do mundo. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Nós fomos chamados para levar o evangelho. A igreja, ela é casa de oração e não lugar de diversão. Se você quiser se divertir, você vai a outro lugar. A igreja é lugar de oração, de nós juntos cultuarmos a Deus,
de nós juntos exaltarmos o nome do nosso Deus, levantarmos as nossas mãos, abrirmos os nossos lábios e adorar ao Deus Todo-Poderoso. A igreja é lugar de buscar a Deus e não de entretenimento religioso. Imagine você sair da sua casa para chegar aqui e me ouvir contar piada. Primeiro que eu já nem sei contar piada. Eu nem sei. Agora imagine você sair da sua casa e me ouvir falar de como foi a minha semana. Pouco importa como foi a minha semana. Pouco importa as minhas experiências. Você veio para ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. A missão da igreja não é ser um agente social. Embora, quando a igreja exerce o seu papel, ela faz sim um papel social. Quando a igreja exerce a sua missão, que é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é claro que ela está agindo e está ajudando a sociedade de uma maneira estrondorosa. Porque imagine quantas pessoas nós conhecemos que por meio da pregação do Evangelho, pessoas foram libertas de seus vícios, pessoas que viviam completamente perdidas, hoje foram transformadas pelo poder do Evangelho. Vai falar que isso não traz um benefício à sociedade. Mas quando a igreja faz o seu papel, que é pregar, que é anunciar, e pessoas são transformadas pelo poder da palavra de Deus, onde o Espírito Santo entra na vida dessas pessoas e as transforma. Você pode testificar isso. Você pode testemunhar que pela palavra de Deus a sua vida foi transformada e tem sido transformada. Não é por meio de um homem, mas é por meio da Escritura, por meio da palavra de Deus, aonde o Espírito Santo vai quebrantando o seu coração e vai transformando a sua vida. É claro que a igreja vai exercer um benefício social. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus, é levar esta mensagem a todas as pessoas. Diante disto, eu me pergunto, por que algumas igrejas perderam a paixão por salvar vidas? Por que algumas igrejas usam inúmeras desculpas para justificarem a sua apatia em relação à salvação de almas? E eu não estou nem preocupado com a igreja da esquina ou qualquer outra igreja, estou preocupado conosco, comigo e com você. Porque isso aqui é uma ordem que Cristo deu a nós. Não é algo opcional, mas é algo que nós devemos obedecer. Então aí eu quero falar alguns princípios. Primeiro princípio, primeira desculpa que muitos usam para não crescer, é a seguinte: quem deseja crescer é ambicioso. De uma coisa eu sei, nem todo que quer crescer está certo, mas todo que não quer crescer, ele está errado. Eu não consigo julgar a motivação do coração de um pastor, quando ele diz, olha, a igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar em números. Eu não consigo. Somente com o tempo e com as atitudes nós vamos ver os fatos sendo expostos ali. Mas de uma coisa é certa, aquele que não quer crescer, ele está errado, ele está desobedecendo ao ID do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que obedecer o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos problema algum. Eu oro a cada dia para que Deus acrescente pessoas, aqueles que irão sendo salvos, como Deus fazia lá em Atos. Era o Senhor que acrescentava, por meio da pregação da palavra de Deus. Então nós não temos aqui problema algum. Eu oro por isso, para que Deus acrescente pessoas a cada dia em nosso meio, mas nós não somos aquele tipo de pessoa ou de igreja que nós queremos crescer custe o que custar. Não, se você nos conhece, você sabe muito bem disso. Eu não tenho problema em chegar e após obedecer os princípios da Escritura e chegar e convidar alguém a se retirar da igreja. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Já fiz. E se for necessário, faço novamente. Nós fazemos, nós não temos este problema. Após lermos a Escritura, após exortarmos, após inúmeras chances, nós seguimos o princípio bíblico. Irmão, infelizmente, não dá para você caminhar junto conosco. Ou você muda, ou você aqui não pode ficar. Sim, depois de muito amor, depois de muita paciência, mas a Escritura nos ensina. A disciplina na igreja precisa ser feita. Então nós queremos crescer, mas não é custe o que custar. Nós queremos ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Nós queremos ver pessoas servindo a Deus de verdade, não como uma fachada no domingo, não apenas como um ritual vazio no domingo, mas pessoas que vivem o Evangelho.
Alguns podem dizer, quem quer crescer só liga para números. Pergunta que eu te faço, qual é o problema com números? Qual é o problema com números? A Escritura tem um livro chamado Números. A igreja faz contabilidade toda hora. Você tem 100 ovelhas, uma se foi. Você vai para Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram. Você vai um pouquinho mais adiante em Atos, 2.000 pessoas se converteram. A Escritura não tem problema com número. Eu sei que alguém pode dizer, pastor, o senhor está justificando os ambiciosos. Não. Eu só estou exortando os apáticos. Os ambiciosos, você pode ter certeza, eles serão julgados por Deus. Eu sei que inúmeros líderes religiosos, eles querem muitas pessoas dentro da comunidade, igreja crescendo a todo vapor, porque automaticamente, se a igreja cresceu, a igreja está avançando, automaticamente a arrecadação vai aumentar. E se a arrecadação aumentou, é óbvio, o salário dele aumentou, o poder dele aumentou. Mas você pode ter certeza que os ambiciosos serão julgados por Deus. Mas nós não podemos responder de qualquer forma diante desses homens. Nós devemos ter um desejo de ver o reino de Deus expandindo. Porque, meu irmão, se o seu cristianismo é medido apenas num culto de domingo à noite, ou num culto durante a semana, qual é a sua diferença para as outras religiões? Se o seu cristianismo se resume apenas a vir um culto e a sua família está bonitinha, a sua família já recebeu a pregação do Evangelho, o restante pouco importa, que Deus levante outras pessoas para pregar a elas. Qual a diferença? Qual a sua diferença para as demais religiões? Será se nós amamos mesmo as pessoas? Então Deus precisa nos despertar. Deus precisa colocar indignação dentro do meu coração e do seu coração. Que nós fazemos parte do exército de Deus. Você não foi chamado para tomar chá em Sião, mas a Escritura diz que nós somos parte do exército de Deus. Exército, entende-se que é para uma batalha, para uma guerra. Então todos nós estamos nesta batalha. Todos nós estamos nesta guerra. Segundo princípio, ou segunda desculpa que muitos usam para não crescer, é a seguinte: igrejas que crescem são porta larga. Quantas vezes as pessoas dizem isso, né? Pastores dizem isso. A igreja do fulano de tal cresce porque ali pode tudo. Ali pode tudo. Ali é a igreja da porta larga, aqui não tem ninguém na nossa comunidade. É justamente porque nós somos fiéis a Deus. Aí eu fico pensando, imagine, você tem a melhor pizza da cidade e ninguém come a sua pizza. Você é tão fiel a Deus, você obedece a Escritura e ninguém quer ouvir a sua pregação. Calma, eu vou chegar em Jeremias. Mas será mesmo? Aí eles dizem, lá pode tudo. Eles só pregam aquilo que o povo quer ouvir. Um evangelho que todos adoram ouvir. Uma igreja que não existe um padrão moral. É tudo superficial naquele lugar. Por isso eles avançam. Por isso eles crescem. Sim, tudo isto é verdade. Eu sei que a maioria das igrejas que cresce é assim. Anunciam apenas o evangelho da prosperidade. Algo que todos gostam de ouvir. Mas a nossa resposta a estes homens é ser pequeno? A nossa resposta a estes homens é isso, ser pequeno? Não pregar o evangelho do reino de Deus? Não anunciar as boas novas? A resposta ao falso evangelho é um evangelho fraco? A resposta ao evangelho que ilude muitas pessoas é um evangelho que não muda ninguém? Paulo vai dizer em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação. Então, em resposta a um evangelho que ilude, é um evangelho que não muda ninguém? A nossa inspiração para pregar o evangelho não é essas igrejas. Não são os neopentecostais. A motivação para nós pregarmos o evangelho é a igreja de Atos. É a igreja primitiva, é a igreja de Cristo, onde todos anunciavam a palavra do reino dos céus. A igreja de Atos não era uma igreja porta larga. A igreja de Atos não era. Irmão, em apenas 3 séculos, sem mídia social como nós temos hoje, sem esses inúmeros recursos que nós temos hoje,
A igreja conquistou o império em apenas 3 séculos, sem esses recursos que nós temos hoje. Hernando Dias Lopes, falando sobre muitas igrejas reformadas, e ele diz, essas igrejas estão morrendo. Por que estão morrendo? Muitas dessas igrejas não batizam uma alma por ano. Muitas dessas igrejas estão morrendo justamente por conta disso, se não batizam uma pessoa por ano. E você pode perceber, a maior parte das igrejas reformadas, o maior índice de pessoa é idoso. É claro, o jovem também vai morrer, mas há uma grande possibilidade do idoso morrer. E se não se batiza ninguém e pessoas estão morrendo, literalmente aquela igreja está morrendo dia após dia. Muitos não crescem, é porque a pregação é ruim mesmo. É difícil de se ouvir, é difícil de entender. A música, então, piorou. A música parece lá do século XVI. O pastor é insuportável. A mulher do pastor é uma jararaca. Você quase que tem que bater continência para falar com o cara. O povo da igreja é um bando de fofoqueiro. É óbvio que não vai crescer. O nosso padrão é a igreja de Jesus Cristo, que vivia a verdade do Evangelho. Você se lembra o episódio na Escritura que chegaram alguns cristãos e olharam para eles e disseram, chegaram até nós aqueles que têm transtornado o mundo. Eram cristãos, pessoas simples que levavam o Evangelho. E as pessoas ficavam apavoradas. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Você notou que Jesus aqui no texto bíblico, ele diz, ide e fazei discípulos. Cristo não disse, ide e tentai fazer discípulos. Ele apenas disse, ide e fazei discípulos. O interessante é que no versículo anterior, Jesus fala sobre a sua autoridade, para depois então nos dar uma ordem, para então nos dar uma missão. Ele fala de toda a sua autoridade. Então a nossa missão está baseada na autoridade dele. Nós vamos porque ele nos ordenou. E nós vamos porque ele garantiu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o nosso papel é ir e pregar o Evangelho, abrir os nossos lábios e termos a certeza de que ele está conosco. O nosso serviço não é baseado em nós, mas é nele, que nos deu uma ordem. Evangelizar é não ficar parado, é ide, anunciai. E este ide não é apenas para os apóstolos, e sim para todos os discípulos de Cristo. Quantas vezes você e eu podemos perder oportunidades de pregarmos o Evangelho? Pare e pense aí no seu lugar. Quantas oportunidades que Deus te dá para você pregar o Evangelho e muitas vezes você se cala? Você já percebeu o ser humano? Tudo ele reclama. Ele está numa fila, para puxar papo, ele já começa a dizer, hoje está calor, hein? Está chovendo demais, né? Está quente demais. Tudo já reclama. Não é muito mais fácil nós pregarmos o Evangelho? A pessoa está ali do seu lado, aproveite a oportunidade. Abra os teus lábios, pregue a palavra. Ora, nós cremos que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O nosso papel é abrir os nossos lábios e pregar. É anunciar a verdade do reino dos céus. Muitas vezes o que nós fazemos? A pessoa reclama de um lado, o crente está reclamando do outro. Aí ele começa a murmurar do outro lado também, ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de anunciar a Cristo. Atos capítulo 8, verso 4, vai dizer ali que havia alguns dispersos que iam pregando a palavra. Esses dispersos lá de Atos não eram os discípulos, eram outros seguidores de Cristo, outros discípulos, mas não eram os apóstolos. Ou seja, todos estavam levando a palavra de Deus. Você está aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém foi até nós. Alguém orou por nós, alguém fez um convite. Ou seja, por meio da rádio que você ouviu a palavra de Deus, seja por meio da internet, você ouviu a palavra de Deus. Deus foi misericordioso conosco, ou colocou pessoas ao nosso lado, ou meios de comunicação, aonde a sua palavra chegou até nós. Então nós não podemos nos calar. Porque os hereges estão aí, ventilando o que é errado à torta e direito.
Eles estão na rádio, eles estão nas mídias sociais, eles estão por todo lado. Agora, se nós cremos que temos uma interpretação correta do texto, por que nos calarmos? Por que fecharmos os nossos lábios? Se Cristo tem transformado as nossas vidas, se nossos olhos foram abertos pelo poder de Deus, por que nós não também anunciamos esta palavra? Ah, fulano é difícil. Todos nós somos difíceis. É um milagre nós estarmos aqui, é um milagre. Quantos de nós zombamos quando as pessoas nos convidaram para ir à igreja? Zombávamos dos crentes. Dávamos risada deles. Até que um dia Deus nos quebrantou. Deus abriu os nossos olhos. E hoje nós estamos aqui juntos, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Então este é o nosso papel. Igrejas mortas não evangelizam? Ou porque não evangelizam é que elas morreram? Por que será? Será se elas estão morrendo justamente porque elas não evangelizam? Ou porque elas estão mortas que elas não evangelizam? Se a igreja não evangeliza, ela perde o seu vigor. Ela tem que obedecer o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas fazem até teologia para explicar o porquê eles não crescem? Desenvolvem teologia explicando o porquê eles não crescem. Lembre-se, Cristo disse, ide e fazei discípulos. Não é tente fazer discípulos, é façam. Façam discípulos. Meu irmão, não há nada mais fantástico e poderoso que a mensagem do Evangelho. Não há nada mais fantástico e poderoso que a mensagem do Evangelho, como eu já disse aqui. Como Paulo nos ensina lá em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. Terceiro, desculpa que eles usam, né? É uma teologia errada, a teologia da passividade, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E nisso nós não temos dúvida alguma. O crescimento vem de Deus. É o Senhor que acrescenta pessoas. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que abrir os nossos lábios e anunciar a palavra de Deus. Como nós olhamos para a história da igreja, existiu homens que acreditavam que eles poderiam trazer o mover de Deus, que eles poderiam criar o avivamento, desde que eles seguissem alguns princípios, obedecessem algumas regras, então eles trariam um avivamento para a sua nação, para a sua cidade, e por aí vai. De um lado você tem um homem que acredita que ele pode trazer o avivamento. E aí do outro lado você tem um reformado, por exemplo, que ele pode dizer: não, ninguém pode trazer o avivamento, é só Deus. E ele está errado? Claro que não. Somente Deus mesmo que pode trazer e quebrantar corações de pessoas. Mas quem está errado? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Um, ele acha que tudo depende dele. Desde que ele obedeça algumas regras, então ele pode trazer o avivamento, o poder de Deus. Então ele está errado, porque não somos nós que fazemos isso. Mas o outro também está errado, porque ele acha que tudo depende de Deus. Que ele não precisa fazer nada, basta ele ficar parado. Não, nós fomos chamados. Nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos olhar para a Escritura. Por exemplo, aqui em Coríntios mesmo, Deus fez crescer. Mas quem plantou? Foi Paulo que plantou. O crescimento veio de Deus, mas quem plantou foi o apóstolo Paulo. Gênesis capítulo 2, verso 5 diz o seguinte: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Você notou? O Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Então o primeiro ponto é que Deus não havia mandado chuva. Por isso a planta não estava ali. E o segundo é que não havia homem para lavrar a terra. Quem aviva, quem traz o avivamento é Deus, mas quem ora somos nós. Somos nós que temos que dobrar os nossos joelhos. Não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Não é porque você é uma excelente pessoa, mas é apesar de nós.
Deus, em sua soberania, decidiu agir por meio de nós, por meio das nossas orações, por meio de pessoas tão pequenas como nós, para que nós possamos olhar e dizer, isso aqui é óbvio a mão de Deus. Ezequiel capítulo 22, verso 30 diz, o Senhor dizendo, olha, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não o destruísse. Mas não achei ninguém. Deus estava procurando um que se colocasse em favor daquele povo, daquela nação, e mesmo assim não havia ninguém. Então quando eu vejo gente parada dizendo, só Deus pode fazer, eu penso, a ira de Deus está sobre eles. Mas quando eu vejo gente correndo, querendo fazer algo, automaticamente eu penso, Deus está agindo em meio a essas pessoas. Deus está agindo ali. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar a melhor maneira de trabalhar, de levar esta mensagem, de pregar o Evangelho. Quarto princípio, crescer implica em crise, né? Muitos não querem crescer justamente por conta disso. Muitas vezes o que falta dentro de nós é um senso de desespero em nosso coração de ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Nós temos que orar para que Deus abra os nossos olhos e o nosso entendimento, para que de fato nós possamos ficar indignados ao olharmos, seja para a nossa cidade, seja para os nossos parentes, pessoas que estão perdidas, que se elas não se arrependerem dos seus pecados, elas passarão uma eternidade condenadas ao sofrimento. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos e haja indignação dentro de nós, para que nós possamos nos despertar, pois nós achamos que nós não temos nada a ver com isso. Se Deus nos colocou nesta cidade, se Deus te colocou onde você está, lá em meio aos seus familiares, amigo e colega de trabalho, é lá que você deve abrir os teus lábios e pregar o Evangelho. Você não pode simplesmente querer fechar os teus olhos, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Nós estamos numa missão, numa batalha, e nós precisamos abrir os nossos lábios. Nós precisamos ter um senso de desespero em nosso coração de ver a igreja de Deus, o reino de Deus, avançando a cada dia. Ou seja, pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. O Evangelho só chegou a nós por homens que ficaram desesperados com pessoas indo para o inferno. Se hoje nós estamos aqui e podemos ouvir a pregação do Evangelho e somos cristãos, é justamente porque houve um momento na história que homens ficaram indignados de verem pessoas morrendo e condenadas a uma eternidade de sofrimento. E então eles clamaram a Deus. Eles não se acomodavam. Eles não diziam, é assim mesmo, deixa que Deus vai fazer. Mas eles ficavam indignados. Um grande exemplo é John Knox. Dizem que a esposa ia ao quarto levar a refeição dele e diz que ele estava em prantos, clamando ao Senhor. E ele dizia, dá-me a Escócia para Jesus ou eu morro. Ele não ficava acomodado diante de tanta perdição, mas havia um desespero, um clamor dentro do coração daqueles homens. Quando nós olhamos para os reformadores do passado, aqueles homens choravam diante de Deus, buscavam ao Senhor, derramavam lágrimas diante de Deus, clamando para que Deus pudesse usá-los, para que eles pudessem ser um canal da bênção de Deus na vida da sociedade. Eles não ficavam de braços cruzados, como muitos reformados hoje ficam, e nós podemos ficar de braços cruzados. Nós fomos chamados para levar a mensagem do Evangelho. Você não pode simplesmente voltar para a sua casa, e se a sua família está bem, a sua conta bancária está bem, que pouco importa o restante. Não, nós fomos chamados para pregar esse Evangelho. Pastor, mas é difícil, nesta cidade é difícil. Nós estamos aqui no meio de um campo idólatra. De um lado você tem Aparecido do Norte, do outro você tem Cachoeira Paulista. É difícil. Aí eu te pergunto, quando o homem quis Deus? Nunca o ser humano quis Deus. Leia a Escritura e você vai perceber, o homem nunca quis buscar a Deus. E é por isso que nós precisamos de uma intervenção divina. Por isso que nós precisamos do poder de Deus. E aí eu chego em Jeremias. Jeremias, um homem de Deus, um servo de Deus,
que pregou por longos e longos anos. Profeta de uma geração, de uma igreja vazia. Jeremias ficou conhecido como um profeta chorão. Um homem que por mais de 20 anos levantava cedo, ia dormir tarde e pregava a palavra de Deus. E mesmo assim, ninguém se arrependeu dos seus pecados. Qual é a diferença de Jeremias para nós? Para muitos pastores? Para muitas igrejas? Que Jeremias não ficava lá, cruzava os braços e dizia: fazer o quê, né? A minha parte eu fiz. Minha parte eu fiz. Isso aí, o resto é com Deus. Não. A Escritura narra que aquele homem chorava diante de Deus. Ele clamava a Deus. Ele trabalhava duro. Ele perseverava em levar a mensagem do Evangelho. É isso que nós precisamos. Quando você abrir os teus lábios, há uma grande probabilidade das pessoas te desprezarem. Há uma grande probabilidade das pessoas zombarem de você, rirem da sua cara, acharem que você é um louco. Mas pode ter certeza, quando elas passarem por problemas, você será a primeira pessoa que elas irão recorrer. Quando elas estiverem em dificuldades, as coisas apertarem para o lado delas, elas vão procurar o cristão. É aquele que um dia chegou com uma mensagem até elas. Então não desanime quando você for pregar o Evangelho. Há uma grande possibilidade das pessoas te rejeitarem. Olhe para Cristo. Quantos lugares Cristo foi e as pessoas o desprezaram, o rejeitaram? Não será diferente conosco? Mas o nosso papel é continuar orando, perseverando e clamando ao Senhor. Mas isso, crescer implica em crise. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus e perguntar: Senhor, aonde nós precisamos melhorar? Ô Senhor, faz-me reconhecer se há algum pecado em mim. Aonde nossa comunidade precisa melhorar? Será se há erro, há pecado em nosso meio? Nós precisamos melhorar. Isto é crise. As pessoas não querem isso. É muito mais fácil você dizer: ali cresce porque ali é porta larga. E aí a gente fica na zona de conforto. Nós somos a geração mais fraca que já pisou nesta terra. Nós somos a geração que nós não estamos acostumados com o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. A pergunta que eu te faço nesta noite é: você ora por nossa comunidade? Você deveria orar. Você faz parte deste lugar. Você deve orar por este lugar. Você deve orar pelo pastor, pela família, pela liderança. Você deve orar pelos seus irmãos. É assim que a Escritura nos ensina. Quando você estiver orando na sua casa, coloque a nossa comunidade, pedindo para que Deus possa nos guiar em sua palavra, que Deus possa nos conduzir a cada dia a sermos fiéis a Ele, fiel a Ele. Você ora? Você ora lá pelo seu pequeno grupo, para que Deus possa transformar vidas por meio da sua vida, por meio da vida daqueles irmãos que estão ali? Você derrama lágrimas diante de Deus por estas pessoas? São perguntas que nós devemos nos fazer constantemente. Você chora pelos seus parentes? Você realmente dobra o seu joelho diante de Deus e clama ao Senhor para que haja uma intervenção divina, seja pelo seu esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos primos, seja por quem for? Ou a sua oração é inicia hoje, uma oração de 2 minutos, e olha lá, quando dá 2 minutos. Nós derramamos lágrima por essas pessoas? Deus precisa nos encher de indignação. Precisa existir indignação dentro de nós. De sabermos que Deus nos deu uma ordem. Deus nos deu uma missão. E um dia você vai estar frente a frente com Deus. E você vai ser cobrado por isso. É claro que você vai ser cobrado. Nós seremos cobrados por isso. Por que nós não levamos o Evangelho? Por que nós não pregamos o Evangelho? Em inúmeras oportunidades que Deus nos deu. Muitos não conseguem derramar uma lágrima pelo próprio parente. Imagine como vai derramar lágrima por uma cidade. Imagine como ele vai derramar lágrima por ímpios. Se ele não consegue derramar lágrimas pelo próprio parente, como ele vai derramar lágrima pela sua nação ou a sua cidade? É impossível. Para encerrar, muitos não querem crescer porque crescer implica em fé.
por conta de toda doutrina errada sobre fé, muitos acabam se tornando incrédulos. E eu explico por quê. Hoje nós vemos aí na TV curas mentirosas. Está na cara que aquilo é uma mentira. Nós vemos ali possessões estranhas. Claro, muita mentira. Você vê o demônio dando entrevista. Você ouve uma mensagem triunfalista. E por conta destas coisas, alguns partem para o outro extremo. Alguns chegam a negar que Deus pode curar. Quem somos nós para decretarmos algo a Deus? Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Como Tiago nos diz, olha, se há alguém enfermo entre vós, ore. Então é isso que nós temos que fazer, é orar. Se Deus quer curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nós temos que ter fé e clamar a Deus. Por conta de nós vermos aí demônio dando entrevista, né? Ou, você sabe, né? Como funciona. Aí muitos acham que nem possessão existe. Existe possessão demoníaca. Não na proporção que nós vemos aí, dando entrevista, né? Nem todos têm esse privilégio de sair dando entrevista aí. Mas existe. Falsos, eles pregam apenas sobre fé. Aí o outro grupo, ele vem e não prega nada sobre fé. Os falsos, eles só falam sobre vitória. Aí então nós vamos falar somente sobre pecado. Nós não podemos falar de vitória. Nós não podemos falar da bênção de Deus. Nós não podemos falar que acreditamos em Deus. Porque o outro lado está falando sobre isso. Nós precisamos ter o equilíbrio. Fé é um fator de crescimento. A nossa arma não é carnal, como Paulo diz, não é? Nós estamos numa batalha espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 vai dizer: pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, a nossa arma é espiritual. Nós dependemos do poder de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo. As nossas armas não são uma boa localização. As nossas armas não são uma estratégia de marketing, mas é clamando pelo poder de Deus, pela vida de Deus, pelo Espírito Santo agindo sobre nós. As nossas armas são espirituais. Os discípulos, eles ouviram e obedeceram à ordem de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Então que eu e você possamos fazer o mesmo. Obedecer o ide do Senhor. Evangelizar e ensinar as pessoas na palavra de Deus. Aqueles discípulos não olharam para si mesmos. Você acha mesmo que aqueles homens estavam olhando para si mesmos? Imagine. Aqueles homens não tinham influência na sociedade. Eles não tinham poder aquisitivo. E de repente o seu mestre está pendurado no madeiro. Eles olharam para Cristo, eles confiaram na palavra que Cristo havia dado a eles. Vocês vão levar a mensagem até os confins da terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que eles guardaram. Eles ficaram com a mensagem de Cristo. Nós fomos comissionados para realizar o impossível. Chamar mortos à vida. Não é isso que Paulo vai dizer? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus, é justamente isso, chamando mortos à vida. Só faremos isto se acreditarmos que em Deus nós podemos todas as coisas. Só vamos abrir os nossos lábios se nós acreditarmos nisso, que em Deus nós podemos todas as coisas. Para encerrar, o final do verso 20 diz, né? Vamos ler o verso inteiro, né? O verso 20 inteiro. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. É impossível, na verdade, nós concebermos palavras mais consoladoras, fortalecedoras, animadoras e santificadoras do que essa. É impossível. É impossível. Porque pense bem, embora talvez aqueles homens deixados a sós, como crianças órfãs, talvez no mundo hostil, o que Jesus está dizendo a eles é: vocês não podem julgar-se abandonados. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
que Jesus estava garantindo a eles é: eu estou com vocês. O papel, o trabalho de vocês é ir, pregar e ensinar. E tenham a convicção que eu estou com vocês. Um dos nomes de Cristo não é? Emanuel, Deus conosco. E é exatamente isso que ele está reafirmando mais uma vez. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então este é o nosso papel. Nós precisamos orar a cada dia para que Deus possa nos usar nesta cidade, em meio aos nossos familiares e amigos, aonde Deus nos plantou. Nós não podemos simplesmente nos calar. Esta mensagem que nós recebemos, o objetivo não é nós guardarmos apenas para nós, mas é propagarmos esta mensagem. É levarmos esta boa notícia. E cremos que o Senhor é aquele que vai convencer. O Espírito Santo é aquele que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O que você tem que fazer é abrir os teus lábios e crer no poder de Deus.